Boa noite a todos. Paulo Veras para a quinta edição do programa Literando, hoje diretamente da sede OAB de Parnaíba, e tenho como convidado especialíssimo de hoje Alciomar Neto, ele que é advogado, poeta, tem pós-graduação em Direito Público, Constitucional e Administrativo, além de ser ativista cultural, slammer. Ele, inclusive, foi o pioneiro, né, dessa modalidade, digamos assim, né, do slam aqui em Parnaíba, né, além de publicações virtuais e físicas, dentre estas, Meia Taça de Cinzas, que foi lançado em 2011 virtualmente, e Vessania, que foi lançado fisicamente no ano de 2017, para citar algumas de suas produções. Mas antes de começar, de fato começar, eu gostaria de agradecer imensamente a Nayara Brito por ter aí intercedido, né, para que nós possamos fazer essa live de hoje aqui diretamente da OAB, bem como o Rômulo Santos, que é o atual presidente da casa. Então, sem mais delongas, Alciomar Neto, por gentileza, suas considerações iniciais. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os nossos telespectadores nessa live. Gostaria de agradecer, fazer minhas suas palavras, agradecer a nossa conselheira subseccional Nayara Brito, que fez essa intermediação para que o nosso lançamento pudesse ser aqui. Agradecer ao presidente Rômulo Santos por ter aberto a Casa da Cidadania, que é a OAB é a Casa da Cidadania, onde as pessoas podem vir procurar os seus direitos, onde a Casa do Advogado, que é o que é indispensável à administração da justiça. Gostaria de agradecer o convite também do Paulo, sou grande admirador do seu trabalho musical, né? Como um bom roqueiro de Nova Parnaíba, acompanhei as bandas de rock, acompanhei o Atma, acompanhei todo esse processo dos anos 2000, do rock efervescente em Parnaíba, né? Que inclusive também me ajudou muito a escrever quando eu era mais novo, né? Comecei a escrever com uns 14 anos, mais ou menos, e essa inspiração do metal sempre me ajudou também. Então, resumindo, a cena rock parnaibana, de alguma forma, serviu como referência, né? E influência também, né? Por que não dizer assim, né? Com Para certeza, esse com processo certeza. criativo, né? Dos escritos, da poesia, enfim, né? Eu sempre fui um. Minha escrita mudou durante os anos, né? Eu escrevia com uma influência muito do Augusto dos Anjos, a linguagem cientificista, né? Escrevia também muito sobre melancolia e dor. E a gente vê muito isso no rock mais pesado, né? Essa coisa É uma temática bastante abordada, né? da superação da dor, essa coisa do conflito. Então, tinha muito essa influência indiretamente, né? Depois que eu comecei lá para os 16, escutar mais rock gótico, essa influência ficou mais É firme, evidente, né? evidente, né? Mas eu tenho que agradecer muito a cena do metal, porque assim foi um dos primeiros contatos de arte que eu tive, né? E para mim, todo tipo de arte é importante, né? Até na mini bio do meu livro, né, eu costumo dizer que eu sou um contemplador de todo tipo de arte e do vazio também, porque o vazio é a sabedoria de todas as coisas, né? É importante que todos nós façamos esses questionamentos, né? No que diz respeito à nossa própria existência, né? Sim. Primeiramente, e tudo que está ligado a essa existência em si, né? E isso foi uma coisa que você deixou claro na sua abordagem, inclusive da sua obra, que mais tarde nós vamos falar de forma mais pormenorizada dela, Sim. tá? Vai chegar o momento da gente falar da sua obra, né? E assim, eu até falei para você offline que esses assuntos eles me fascinam, porque assim, são questionamentos que a maioria das pessoas às vezes temem, né, fazê-lo, né, enfim, né, e deveriam fazer isso no seu dia a dia, porque nós realmente temos que nos perguntar o que somos, né, para onde vamos, o que devemos fazer, enfim, né, porque senão a gente fica, digamos, à mercê dessa coisa rotineira de ter que ir para trabalhar, voltar para casa, cuidar de família e tal. Eu acho que a nossa vida tem que ir além disso, né? De fazer esses questionamentos mesmo, né? Com certeza, eu acho que a vida é muito mais do que viver num sentido mecânico das coisas, né? A gente tem que procurar o nosso caminho e a nossa direção, e nesse caminho e direcionamento a gente acaba tendo muitas inquietações, porque o ser humano ele é inquieto por natureza, né? A gente tem inquietações de revolta, a gente tem inquietações de raiva, a gente
e não saber lidar com isso, muitas vezes, com as frustrações, com essas inquietações, é o que acabam adoecendo, é o que acaba fazendo a gente perder o sentido da vida, quando na verdade a gente tem duas opções: ou a gente encara aquilo, ou a gente ressignifica aquilo, né? E ressignificar é uma ideia que o livro ganhou para mim nesse longo dos 10 anos, né? Como você falou, eu lancei ele em 2011, inspirado numa temática, escrevi de uma forma, mas hoje, 10 anos depois, com essa nova roupagem, eu enxergo o livro de uma outra forma. É como se ele tivesse ganhado um novo significado, sendo o mesmo livro, Entendi. entendeu? Ele foi melhor, digamos, lapidado, aprimorado em todos os sentidos, né? Ele foi melhor interpretado. Hoje eu entendo conceitos que na época eram muito rasos para mim, mas que estavam presentes na minha vida daquilo que eu queria escrever, né? Como um recém-adolescente, né? Eu tinha 20 e poucos anos, 21. Então era muito novo as coisas, né? Por mais que eu escrevesse desde os 14 anos, digamos que esse foi o livro que em 2011 me apresentou e me abriu portas para as produções culturais na qual eu pude participar, né? O Piauí me chamou para produzir e lá no jornal Piauí eu saí, acabei saindo no jornal que é o Entre Cultura, que é um canal lá de Teresina. Acabei saindo em outros jornais, o jornal que o Sesc produzia também, né, que era o Correio Literário. Em 2016 eu tive o prazer e a honra de abrir o projeto Escrever Sem Fronteiras, do Sesc, e foi através desse livro, porque ele ficou conhecido lá, e na época o curador me chamou, né? Existiam dois curadores, que a gente não pode dizer quem são, mas eram escritores famosos, me chamou para fazer essa abertura, e de lá para cá eu acabei produzindo mais coisas com o Sesc, acabei fazendo mediações, tive o prazer e a honra de conhecer a mediação do Pedro Terra. Pedro Terra é um grande poeta brasileiro que escreveu Poemas do Povo da Noite, que é um livro da ditadura que ele escreveu dentro do DOPS com um lápis que ele roubou do carcereiro Caramba. dele. E eu tive a honra de mediar o bate-papo com ele, ganhei os livros dele, a gente ficou próximo, né? Um grande Deve ter escritor. sido uma experiência e tanto, né? Sim, é uma experiência de quem, por mais que escreve diferente do que eu escrevo, a beleza da poesia é isso, é você tocar alguém de alguma forma. Para mim, a poesia parte do sentido da além da estética acadêmica, né? Hoje o que eu vejo muito, e é um movimento que eu fiz, o Meia Taça de Cinzas ainda está nesse movimento de escrever numa linguagem mais rebuscada, mas hoje, se você acompanhar nas coletâneas que eu já participo, ou até nos próprios slams que eu fiz, quem pôde, teve a assistir, a oportunidade de assistir, né? Quem já me viu recitando no Sarais do Porto, sabe que eu tento trazer uma linguagem mais popular, mais direta, mais rítmica, para que eu possa atingir mais pessoas. Porque hoje a poesia está muito acadêmica, e isso afasta as pessoas, afasta o sentir. E o bom da poesia é poder te afetar, é poder É, fazer eu e eu sentir. diria, eu iria até além, eu diria até que, de alguma forma, esse tipo digamos, de escritura, né, de escritos, né, voltado mais para esse nicho acadêmico, ela de fato cria um certo abismo, né, entre aquelas pessoas que realmente têm uma dificuldade já, digamos, né, por uma série de fatores educacionais, culturais, enfim, né, realmente esse abismo ele tende a aumentar, né, Sim, né, enquanto essa coisa do escrever ficar com essa mentalidade da qual você descreveu mais voltado para o acadêmico mesmo, né. Inclusive um tema, um assunto que eu sempre abordo nas minhas lives, né, inclusive com outros entrevistados. Esse assunto quase que naturalmente ele acaba vindo à tona porque realmente é algo que tem que trazer mesmo à tona para que a gente discuta e para que de alguma forma a gente traga, diminua ao menos, né, esse abismo, né, que distancia, né, do universo acadêmico das pessoas, né, digamos, menos acessíveis, né, digamos assim, né. Acho que o caminho é esse, né? Tem que trilhar esse caminho até. acho que é se preocupar menos com a estética e procurar muito mais com a afetação ao outro, né? A, a poesia, pela própria palavra poesia, é a transformação daquilo numa arte, né? A poesia é o ato de você transformar algo em arte, né? Agora, uma coisa curiosa nessa discussão, né?
que a gente também tem que entender e considerar que, por exemplo, eu diria até que é uma coisa até que pessoal. Por exemplo, eu sou um acadêmico, eu tenho vários diplomas, enfim. E eu vou ficar satisfeito se eu escrever somente para esse nicho. Beleza, maravilha. Mas eu acho que o ideal é que vá além disso, né? Porque poesia, como você também pontuou lá atrás, é uma forma de arte também. Então eu acho que a arte ela tem que realmente ela tem que se popularizar em todos os sentidos, né? Ela tem que alcançar aquele figura que está lá meio que escondido ali numa favela, na periferia, né? Eu sempre olhei dessa forma, entendeu? E hoje a gente tem isso, né, com o Islã. O Islã surgiu nos anos 80, né, nos Estados Unidos, como uma forma de se fazer poesia. Criavam-se uma regra, né, meio que um jogo, mas a regra é uma desculpa para que a gente possa parar e ouvir o outro, sabe? Trata-se de ouvir o outro, não trata-se de mostrar o que é. E o motivo da regra ser 3 minutos para recitar é porque se for meia hora, 3 minutos, dá para ouvir muita gente, entendeu? Então, Entendo. hoje o Brasil tem grandes slams. A gente tem a Roberta Estrela Dalva, que trouxe o slam para o Brasil com o Slam Zap. Eu tive o prazer de ter um contato e aprender as regras com ela para fazer o primeiro slam do Piauí, que é o Biqueira Literária. A gente tem o Paulo Afonso, a gente tem vários slammers que hoje já competiram na Copa do Mundo de Slam na França. Internacionalmente. Internacionalmente, que são mais conhecidos fora do Brasil do que aqui. Então, por que essas pessoas não são reverenciadas pela forma de escrita dela? Porque a forma de escrita dela é popular, é rítmica. Muitos deles usam a base do que a gente chama no slam de flow, né, que é a cadência com que você recita, que vieram do rap. E o que é o rap? Rap é ritmo e poesia. Então, a academia foge deles. A academia vê como uma arte marginalizada, quando na verdade é uma expressão, uma forma de se expressar como poeta, onde a intenção é o afeto, o afetar-se, não a intenção da academicista de ter um, uma cadeira numa academia de letras ou algo assim. Não que é demérito ou que seja algo ruim ter uma cadeira. Muito pelo contrário. O escritor que tem lá, que é imortal, ele fez por merecer. Lógico, ele não tem Obviamente. uma cadeira que E, está lá à e uma toa. academia de letras, seja qual for ela, obviamente que tem a sua importância, né? Certamente Sim, que sim, né? mas A ele gente não precisa está aqui, né, de forma alguma, né, dizendo que desmerecendo isso. A exatamente, gente está entendeu? criticando o abismo do diálogo entre essas duas coisas, porque as duas coisas podem conversar, podem se promover. E devem. Eu acredito até, me arriscaria em dizer que a internet, o advento da internet, eu acho que de alguma forma ela diminui esse abismo. Porque sim, na internet você pode ser quem você quiser, né? Sim. É basicamente isso, né? Quase que isso. Né? Por exemplo, o cara que escreve, por alguma forma ele tem um certo bloqueio, porque, sei lá, de aceitação, ou de repente uma formação que ele não tem, né? Que isso também é um assunto que eu tenho abordado nas outras lives, né? Porque a gente tem que realmente tirar isso da cabeça de achar que para ele ser escritor ou escrever qualquer gênero, qualquer que seja, ele tem que necessariamente ter um diploma na mão e isso a gente sabe que não é verdade, entendeu? O exemplo é esse do slam aí, da qual você citou, né? Não Que só esse. se você Patativa observar, do né, Açaré. o pessoal do rap de rua, que inclusive é um estilo ali que deve ter iniciado realmente nos Estados Unidos, né? E realmente aquele pessoal não tem formação de nada praticamente, né? Em termos de estudo, não, né? O Wu-Tang Clan, né, que é a banda que começa o movimento hip hop nos anos 80, ela começa no Brooklyn, né? A partir dos 4 elementos, né? No Brasil é que se colocou o quinto elemento, né? Que é o DJ, onde tem a mixagem, ou seja, os samples, o flow, que é essa rítmica de se cantar, que você pode criar sua própria rítmica de se cantar em cima daquela base, o break, que é o flavor, a forma de dançar, e o grafite. São as 4 expressões do hip hop. O hip hop, quando surgiu, no final dos anos 70 para os anos 80, no Brooklyn, lá nos Estados Unidos. A partir disso, ele toma uma expansão no mundo
E no Brasil, quando a gente chega com o Taíde, né, e chega o movimento de São Paulo, já nos anos 80, e aí a gente tem a formação do quinto elemento, que é o conhecimento, que é para agregar o conhecimento para o rap, né? E aí começa a surgir as primeiras bandas de rap no Brasil, de boom bap, e posteriormente os outros subestilos da cultura hip hop, né? A gente tem que entender que o hip hop é uma cultura. Fuge um pouco do assunto, mas só para Pois contextualizar eu ia a até falar ideia. aqui para o público que está nos assistindo, que é o seguinte, esse assunto acabou vindo à tona e não poderia ser diferente, porque afinal de contas o Alcimar Neto também já trabalhou com audiovisual, e, apesar de não ser músico, até onde sei, mas é um cara que acompanhou a cena ali, né, período 2000 e tal, acompanhou todas as bandas que aqui existiram, enfim. E esse assunto, na verdade, ele tem ligação diretamente com o nosso contexto do literando, que é a escrita em si. Né? Não deixa de ter, na verdade, anda de mãos dadas ali, né? Não só o hip hop, mas vários outros gêneros musicais. E assim, e também é importante se dizer, complementando a sua fala, que a gente sabe que esse movimento ele é muito rico em várias partes do mundo, no Brasil não é Sim. diferente. E essa coisa que a gente falou lá atrás, que uma boa parte, por exemplo, desse pessoal, dessa galera que pratica o hip hop, por exemplo, nos Estados Unidos, que é onde tem o maior celeiro, né? E assim, no Brasil a gente tem exemplos que essa cara mudou, né? A gente tem, por exemplo, eu não vou recordar o nome dele agora. Ele é um cara, inclusive, muito inteligente. Eu respeito muito, assim, em termos de letra, eu acho que é um dos maiores. Emicida? Oi? Emicida? O Emicida é um dos. O Emicida é um dos. Eu não vou recordar o nome dele agora. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que, assim, essa coisa de você generalizar, achar que o pessoal do hip hop, né, que realmente a grande maioria, né, pelo menos onde começou ali nos Estados Unidos, realmente é o pessoal da periferia que realmente não tem um grau de educação, né? Não tinha um grau de formação, mas Exatamente. Mas não isso já deixava de produzir cultura. e isso já mudou bastante, inclusive, como você deu um exemplo do Emicida e vários outros nomes das quais eu não vou recordar agora. O que eu quero dizer é o seguinte, que e tem gente, inclusive, já formada, né? Formada em música, formada em outras áreas, inclusive, que estão atuando nesse cenário hip hop, que agora a coisa cresceu em todos os É, sentidos, né? agregaram outros valores, né? Eu trouxe o exemplo da cultura hip hop e a história da formação dela, né? Das pessoas não terem formação. Porque, primeiro, eu gosto muito de história, né? História da música, história das religiões são coisas que eu gosto muito, né? E para dar o exemplo de não precisar dessa academicidade para produzir cultura, né? O outro exemplo que eu posso dar é o Patativa do Assaré, que era semi-analfabeto e é Exatamente. um grande Aquele poeta, pessoal né? também ali do gênero, que é bem rico aqui na região Nordeste, inclusive, como é que se chama? Embolada, É coco, sim, também, é né? uma, é uma rítmica poética São pessoas diferente. praticamente analfabetas, né? Sim, mas que aprenderam aquela forma de fazer e que tem aquela coisa de criar livremente, né? E conseguem afetar alguém. Essa parte da poesia. A poesia tem que tocar você, não pode ser só um pedaço de papel seco ou palavras secas sem que ela consiga tocar. O tocar nem que seja de forma incômoda, é o ato que a poesia traz ao outro. Porque senão é simplesmente um texto E jogado. uma coisa muito curiosa nesses gêneros aí, né? Inclusive o cordel, que eu ia citar o cordel, você citou aí os outros gêneros, né? Que assim, apesar de não ser uma linguagem rebuscada, e na verdade não é, mas tem a métrica, tem a rítmica, né? Sim, E o que é melhor de tudo, que é mais rico de tudo, eles estão ali externalizando as suas próprias realidades, né? sim. Isso é que é o mais rico de tudo, né? Como você falou lá atrás, né? A poesia tem realmente esse poder, né? De você externalizar ali através da escrita, né? Os seus sentimentos, vários inclusive, né? Eu acho que isso é que é o mais importante, as pessoas observarem isso, né? Ao invés de fazer ter aquele olhar crítico muito rigoroso, como, né? Já falamos aqui da questão da Muita acadêmica, técnica, entendeu? que falta técnica. Acho que cada pessoa tem sua forma de expressar e que essa forma de expressar, ela tem multilinguagens, né? A gente não pode querer colocar as pessoas, esse eu acho que é minha crítica grande à academia, é colocar todo mundo em caixas, quando na verdade a gente não é um padrão robótico. A gente pode criar diversas coisas assim, e de diversas formas.
Eu acho, como eu falei lá atrás, eu acho que a gente está vivendo uma época bem legal em relação à produção de todos os sentidos, né, de todos os gêneros, né? A Sim, poesia não fica de fora disso, né, com o advento da informática, da tecnologia, porque a gente tem inúmeras ferramentas, né, para você estar produzindo, se autoproduzindo, né, na verdade. Eu acho que isso é tudo de bom, sabe? E a nível de Parnaíba, por exemplo, a gente, eu particularmente, eu fico muito orgulhoso quando eu vejo todas essas obras aqui, das quais a gente vai falar um pouco, inclusive ali do seu, que você vai lançar recentemente, a gente vai daqui a pouco falar mais sobre isso. E assim, nos enche de orgulho, né? Tem Parnaíba, assim, muita gente produzindo, né? Em todos os gêneros, sim. né? Poesia, conto, enfim, sabe? E a gente cada vez mais tem a convicção de que Parnaíba é realmente um celeiro riquíssimo, né? De todos os tipos de artes, né? Com poesia, obviamente, não ficaria diferente. Meu caro Alciomar, para a gente não ficar meio que perdido aqui, eu queria que você falasse um pouco das suas influências, mas antes eu quero que a Nayara, por gentileza, ela está ali dando uma força para nós hoje aqui. Nayara, por gentileza, você consegue nos dar um feedback aí das pessoas que porventura estejam nos acompanhando, se tem algum comentário de algum internauta, enfim. Certo, tudo bem. Consegue nos informar quantas pessoas estão nos assistindo? Entendeu aí? 64, Seis. 6. Ah, Pronto, tá. Maravilha. pronto. Como eu costumo dizer, são poucos, mas são fiéis. Mas, Isso é enfim, o importante. bom do Instagram é que as pessoas vão ter a oportunidade de assistir posteriormente. Isso é o melhor de tudo. Com certeza. Então, eu queria que você falasse um pouco das suas influências, né, com a sua poesia, para você desenvolver sua poesia, e da sua formação, de que forma a sua formação contribuiu, ajudou para esse processo do seu desenvolvimento na poesia. É uma pergunta complexa, mas vamos lá. Vamos falar primeiro da minha formação, né? Eu sou advogado, né? Hoje eu atuo no ramo do setor elétrico, então eu viajo muito ao Brasil, em vários lugares, mas a, a minha poesia, ela não se afetou ou não foi afetada pela minha rítmica de trabalho, nem pelo meu trabalho, né? A minha formação me ajudou a ver o lado mais humano das coisas, né? Como advogado a gente trata com diversas situações que às vezes são delicadas, né? E o Meia Taça de Cinzas, ele foi escrito no final da minha formação. Então eu estava num período bem conturbado, vamos dizer que talvez seja isso a parte que influenciou, né? Porque tinha monografia, tinha um Estado OAB para emocional. fazer, tava nessa coisa de tentar criar o conceito para o livro, e aí tudo foi tudo de uma vez. Fui fazendo tudo de uma vez, né? Mas as minhas influências mesmo, né? Quando eu comecei a escrever, no colégio, a professora Rossana Silva, se o professor estiver assistindo, um beijo, professora. Fui aluno dela, tive o privilégio de ser aluno dela. Uma grande professora, né? Ela percebeu que eu escrevia, então ela começou a me incentivar a escrever toda a aula de redação para ler para os alunos. Ela ia dar aula de modernismo, eu escrevi uma poesia modernista, e aí eu fui tomando gosto por aquilo, né? Mas não tinha o minha forma de escrever, né? Mas eu gostava muito do Augusto dos Anjos, do Álvaro de Azevedo, então ela me emprestou o Eu. Eu me lembro que era um eu capa dura, preto, Augusto assim. dos Anjos, a única É a obra. única obra dele. E eu lembro que aquilo ali me impactou muito, né? Assim, eu fiquei muito impactado com aquele Vedes, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi teu companheiro inseparável. Acostuma-te com a lama que te espera. O homem que nesta vil terra mora, também entende a necessidade de também ser terra. Toma o fósforo, acende o cigarro, o beijo amiga é a véspera do escarro. A mão que afaga é a É a mesma que mesma que a apedreja. pedreira. Se alguém causa dor à tua chaga, apedreja a mão vil que te afaga, escarra na boca que te beija.
era escatológico, mas ao mesmo tempo impactante, né? E trazia essa ideia do não confiar totalmente no outro, no amigo. Então, aquilo me impactou de uma forma que eu comecei a procurar mais textos dele e tentar trazer essa estética para minha escrita, né? Mas eu não sabia direito como escrever, e aí, como eu falei, o rock, né, sempre traz muitas referências pra gente. Então, bandas como Nightwish, que eu escutava, Épica, e depois fui escutando The Cure, Bauhaus. Bandas essas que têm um teor lírico riquíssimo, Sim, inclusive, né? sim, sim. E aí fui trazendo mais para essa escrita, e depois fui conhecendo a filosofia, né? Nesse meio tempo da adolescência, o Nietzsche, né, com Assim Falou Zaratustra, depois o Kierkegaard, né, com o conceito da angústia, e aí fui me aproximando para tentar criar uma forma de escrever. E aí, mais ou menos em 2010, 2009, tinha o Sarau do Acontece, que era um sarau que era organizado lá no antigo bar Acontece, né? Que era um palco livre, você podia tocar, e foi lá que foi os primeiros contatos que eu tive com recitar. E aquilo me instigava muito, então eu comecei a ver, talvez seja esse lado que eu quero seguir. Mas não existia essa estética do slam, assim, a gente não entendia que essa parte de quem o poeta que é mais voltado para a parte de recitar do que de escrever era o slam, né? E aí continuei tentando criar a minha forma de escrever, porque eu queria criar uma identidade na escrita, né? E aí fui me aproximando do haikai com aquela coisa mais rápida, mais visceral, tentando juntar tudo isso, recitar rápido e visceral. E não achava uma fórmula. Em 2011, quando a gente chega no ápice do livro, né, eu já tinha um conceito na cabeça e conheci um grande poeta aqui de Parnaíba, que enfim não vou citar o nome, e levei o livro para ele, né? Na época tinha só 3 poesias, e ele achou maravilhoso, incrível e tal. E aí eu fiquei me achando. E aí escrevi as outras Pronto, poesias. agora não para Agora não mais. para. Escrevi as outras poesias. E aí quando eu escrevi, eu já escrevia outras coisas, mas nada concreto, né? Escrevia pro sarau, coisas que se perderam que até hoje eu queria ter. Inclusive, se alguém tiver algum escrito meu, por favor, me mande. E aí eu levei algumas outras poesias para ele, menos as 2 últimas poesias da parte do prólogo, que a gente vai entrar no livro quando for falar. E aí ele leu as outras e falou, olha, tá horrível. E aí meu mundo caiu, se destruiu, né? E aí, a partir daquela insatisfação, eu produzi as 2 últimas poesias. Inclusive, tem uma homenagem a ele no livro, né? Poema Galáxias tem lá, ao meu amigo poeta. Porque foi ele que me disse que estava uma porcaria. E aí, a partir daquilo, eu comecei a ver o conceito do livro fechado, né? O conceito do livro se fechou. Porque o conceito do livro é justamente essa coisa do renascer das cinzas, do curador ferido, dessa coisa de queimar todas as suas certezas para se transformar em algo que vai brilhar no rastro como a luz. Por que que a gente vê a luz do sol? Por que que a gente vê a luz da estrela que já morreu? Porque a luz percorre o caminho que já percorreu. Então, essa transformação do caminho que já percorreu formou o livro. E aí agora sim, eu tinha a minha forma, minha estética. Mesmo que fosse ruim para alguns, para a mesma pessoa fosse ruim e boa ao mesmo tempo, mas eu tinha achado a minha forma de escrever. Uma coisa curiosa aí nessa tua história é que esse figura aí que de alguma forma tentou, né, puxar seu tapete, digamos assim, né, serviu até de estímulo, né? Porque de repente, Sim, a partir daí tu já começou a ter a buscar tuas referências, né? A sim. tua forma de escrever, a tua forma de externalizar os teus escritos, né? E na vida da gente acontece muito isso, né? Isso é mais comum do que nós possamos imaginar, né? Sim, Esses sim. encontros nada agradáveis, né? Mas para mim eu não vejo como, acho que foi algo necessário, porque assim, ele gostou das 3 últimas, ele não gostou das outras, mas eram escritos pelo mesmo poeta, para eles não conversavam e para mim fechou o sentido a partir daquela conversa.
talvez se eu não tivesse conversado com ele, eu não tinha fechado o conceito do livro, porque o livro é um conceito comum, a gente já conversou em offline, para adiantar, é uma história. Tem um poeta, narrador, que é um personagem, que ele começa o livro de um jeito e termina de outro, e tem um motivo para que a gente vai dissecar daqui a pouco. Mas se eu não conseguia fechar esse conceito, e esse não estava ruim, foi o estímulo para fechar esse conceito. E aí, partindo disso, depois, em 2012, 2013, eu tive a oportunidade de trocar uma ideia com a Roberta e conheci o Islã. E aí, a partir daí, minha escrita começou a mudar. Eu comecei a observar uma escrita mais boêmia, mais voltada para a noite, para a observação do mundo externo. Eu já não estava mais olhando para mim, e sim olhando para as coisas e tentando descrever na minha linguagem. Então, se eu fosse dizer a minha referência de escrita, que eu posso citar, seria um pouco Paulo Leminski, seria um pouco do Augusto dos Anjos, seria um pouco da cultura popular, tudo junto e misturado, entendeu? Eu sou o recorte de todas as referências que me atravessaram. Mas isso é muito bom. Eu vejo de forma muito positiva essa, digamos, essa diversidade de influências, né? Porque no final você acaba encontrando a sua, né? Sim, Aliás, você acaba criando a sua personalidade. É isso que acontece, não só na poesia, inclusive na música também, em outros, né, setores artísticos, né, em outras modalidades artísticas, né? Essa é a grande realidade. Daqui a pouco a gente vai falar mais pormenorizado do livro. Eu vou só mostrar um pouquinho aqui para o pessoal ver. Alcemar Neto, Meia Taça de Cinzas. Esse livro ele lançou virtualmente em 2011, não foi isso? é, E agora ele vai lançar fisicamente no dia 20 de setembro, nessa mesma casa da qual nós estamos hoje, que é a sede da OAB Parnaíba. Tá? É um livro muito legal. A temática ele já me confidenciou aqui em offline, né? Eu particularmente fiquei fascinado porque é um tema que eu adoro. E eu estou mostrando aqui, já já a gente vai falar mais pormenorizado dessa obra dele aqui, do Alcemar Neto. Tá? Alcemar, a gente vai chegar aqui numa parte da live que eu particularmente gosto muito, sim. que eu faço alguns questionamentos, assim, digamos, mais incisivos, né, para os meus convidados. E essas perguntas eu julgo ser importantes, elas não podem ficar de fora, porque nós sabemos que nós, como os artistas, de uma forma em geral, a gente, nós somos formadores de opinião, né? Isso é um fato. E nós também, lógico que as pessoas, no modo geral, não têm obrigação de fazer isso que eu estou dizendo agora, mas eu acho que a gente tem que, de alguma forma, dar boas referências para as pessoas, né? Entendeu? No sentido mais amplo, né? E eu acho que nós, como os praticantes de arte, né, ou seja, música ou poesia, que é o contexto que é poesia, e a gente tem que, de alguma forma, estar, né, pelo menos debatendo e vendo, né, o que pode ser feito de melhoria, né, não só no sentido da arte em si que está sendo praticada, mas até onde essa arte pode chegar e deve chegar e o que pode ser feito com ela, que deve ser feito com ela, né. Eu queria que você falasse um pouco das suas impressões pessoais da arte parnaibana, em especial a poesia, os escritos, enfim, os nossos artistas nesse contexto da poesia em geral, né? Tanto aqueles, digamos, né, os imortais, quanto os novos que já estão surgindo aí, né, que tem números, enfim. Acho que a poesia parnaibana e a poesia piauiense como um todo, ela é muito rica. Ela é pouco vista, pouco valorizada, mas ela é muito rica, né? A gente teve o prazer de ter o Sesc Cacheral em 2016, 17, 18, fomentando diversos projetos artísticos. O próprio Escrever Sem Fronteiras foi uma plataforma que lançou diversa opinião, mas eu também sinto falta dos poetas que eu vi se perder, como o Rafael, né, que era o vocalista do Occult God, o da primeira formação. Ele é um excelente poeta, né? Lançou com a gente no Versania. Maravilha, não sabia. Ele escreve divinamente bem, mas é um cara que não teve as oportunidades certas, né?
A gente tem o Glauber também, que era também músico no rock, né? E escrevia divinamente bem, ganhou um concurso de poesia em 2009, 2008, se eu não me engano, mas também abandonou as escritas, né? A gente tem esse lapso dos poetas que não tiveram uma oportunidade de escrever. De escrever não tiveram a oportunidade de ter um referencial da sua escrita por alguém, né? E por isso que eu acabei fazendo o Sarais no Porto, que era essa oportunidade de dar vazão a jovens escritores, né? A gente tem o Alisson Pangolin, que é um excelente escritor também. Tem uma literatura muito voltada à vivência dele, né? É mais voltado para a poesia marginal, de rua, né? A gente tem em Parnaíba o Ítalo Furtado. Beijo, Ítalo. É um grande Muito bom, por sinal. escritor, que já fez carreira nacional, mas foi um cara que ralou muito para conseguir estar onde ele está, né? A gente Eu tem diria até sem exagero, desculpa te interromper, que o Ítalo a gente já pode considerar como uma referência, sem sim, desmerecer os outros, né? Assim, pela trajetória dele, né? Por tudo que ele fez e continua fazendo, né? Ele conseguiu ir um pouco mais longe, né? Eu acho que a gente tem que, né, dar os méritos, né, e realmente, inclusive, pode servir como referência, né? Para que novos, né? Passem a trilhar também esse caminho, eu né? acho que ele serviu muito como referência, né? A gente tem o Diego Mendes Souza, que é um grande escritor também, colega advogado, né? Que hoje até é imortal na academia, né? Tem o grande Klaus que talvez seja o maior ativista cultural em atividade aqui em Concordo. Parnaíba, sempre produzindo coletâneas, sempre produzindo Piauí, sempre com a vontade de produzir o outro. Eu admiro muito no Klaus essa questão dele se doar para os outros escritores e ser essa grande ferramenta. E ele foi talvez o cara mais referencial para falar desse cenário, porque é um cara que viu a mudança de cenários, né? Acontecer. Mas voltando ao cerne da pergunta, eu acho que a gente tem muitos escritores, porém muitos não revelados, e que a gente precisa dar mais visibilidade a ele, precisa dar mais espaço a eles para que eles possam manifestar a sua arte e para que eles possam ficar conhecidos. O Sesc Cachiral é uma grande, como eu repeti e vou repetir de novo, uma grande casa aberta para a cultura parnaibana, mas é preciso que haja outros espaços para que aquilo ali possa manifestar a nossa arte, seja mais plural como um todo. Senão a gente vai ter o mesmo destino que o Ítalo, que é ter que ir para Teresina para ter sua arte reconhecida, né? Esse é um grande problema da qual nós nem vamos adentrar, porque eu tenho outros questionamentos para fazer para você, mas de fato é preocupante, inclusive, isso, né? Mas assim, eu acho que gradativamente a coisa tende a melhorar e já está melhorando, né? Sim, Como a gente está aqui citando Parnaíba como referência, né? A gente observa pela quantidade de poetas, né, que continuam produzindo produções cada vez melhores em todos os sentidos, como eu costumo dizer, não só de estética, mas de conteúdo, que é o caso aqui desse livro que daqui a pouco vamos falar dele, que é a sua mais nova obra, tá? Agora eu queria que você falasse rapidamente quem você citaria ou quais você citaria como assim os nossos maiores representantes da poesia, dos escritores mesmo piauienses. dos escritores piauienses, né? Aí já a gente tem, para mim, o da Costa Silva é talvez foi a minha grande primeiro contato com a poesia, né? Eu não posso dizer que foi a minha influência de escrita, porque eu tive contato com o da Costa Silva Não com necessariamente 12 sua influência, anos. mas Não, que mas assim, você, para digamos mim assim, é a unanimidade como foi, grande né? escritor, é o da Costa Silva, talvez um dos melhores poetas, né, de Amarante. E eu gosto muito do Ítalo, como eu já falei. Para mim, o Ítalo é assim um top de referência. O próprio Assis Brasil, grande Esse parnaibano, sem dúvida, de longe, a sumidade, é, né? O Fontes Ibiapina também é um grande escritor, apesar de não ser um gênero que eu aprecio tanto, mas ele é um grande escritor. E para mim eu considero como um escritor, o Torquato. Torquato Neto,
seria esse que eu colocaria, assim, como um top 5, né, de Acho que é impossível, escritores. né, a gente escolher, né? Sim, Porque são muitos. são Assim, muitos. eu fiz uma pergunta mais no sentido de, assim, pelo menos citar alguns e tal, porque a gente realmente nem consegue, é impossível até você selecionar, né? Porque são muitos, todos eles com seu grau de importância, enfim, né? Assis Brasil realmente, eu acho que de longe, assim, né? É, a né? grande sumidade, pela pela, quantidade de pela, obras. isso, enfim, a trajetória, enfim, né? E até onde ele conseguiu alcançar, né? A quantidade de pessoas, o público que ele conseguiu alcançar, né? A qualidade do escrito, enfim. E retratar, assim, o Assis Brasil teve o privilégio de conseguir retratar épocas diferentes do Piauí e conseguir fazer essa leitura. Se essa leitura hoje está no imaginário popular, graças a essas obras que a gente são de suma importância e que a gente viu no colégio, que depois despertou o interesse de ler e ir atrás, né? Que é o cara que conseguiu acompanhar essa leitura do Piauí de uma forma bem própria dele, né? Eu acho que isso, além assim, de ser riquíssimo, né? É uma oportunidade, inclusive, de nós conhecermos, né? Períodos diferenciados, Sim. né? Né? Ele morreu centenário, não foi, se não me engano? Ele morreu Não foi? agora ano passado, se eu não me Pois engano. é, quase que recentemente, digamos assim. E assim, e é uma coisa que, por exemplo, escritores que viveram, sei lá, 70, 80 anos, né? É legal que se leia, né, esses Sim. escritores, porque a gente acompanha também um pouco da história, né? É um Embora ela não retrato. seja contada ali diretamente, mas ela de fundo, né, acaba rebuscando ali o que aconteceu naquele período, né? Inclusive lá atrás você citou aquele figura que ele viveu lá aquele período do DOC, da ditadura e tal, Sim, o Pedro né? Terra. Pedro Terra, o Poemas do Povo da Noite é um livro que eu aconselho muito às pessoas que querem entender como é uma prisão do DOPS na ditadura, assim. É um livro de poema incrível, 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 incrível. Daí a importância de nós lermos, né, esses escritores, inclusive aqueles que vivenciaram ali, experienciaram esses fatos, né? Sim, O que foi que houve tem aí? uma... Ah, maravilha, pode falar, pode falar. É a esposa do meu convidado aqui, é o seu Maneto, que está dando aqui uma força para nós também essa noite. Alexandre César comentou aqui, fez uma poesia, mandou um abraço para meu filho Gustavo e Alcimar, dois feras, dois mestres. E o sebo literário Livraria Filosofando mandou É o Vlad. Paulinha. Maravilha. Então é isso, já tem um pessoal interagindo. Você que está chegando agora, que já está aí nos acompanhando, fiquem à vontade. É importante que vocês interajam, comentem, pode até fazer perguntas se quiser, enfim. O programa é nosso. Então vamos dar continuidade aqui ao seu Maneto, meu querido. Agora uma pergunta, mais uma pergunta que diz respeito à sua formação, Sim. né? Até que ponto, né, você como advogado e as outras formações das quais você tem, sua experiência de vida, inclusive, até que ponto isso pode ou deve ser usado no contexto social, da forma mais ampla possível? Eu acho que a formação no contexto social, ela não vai importar muito. O que importa é, assim, nas relações como pessoas, o seu caráter, né? Eu gosto muito da, das filosofias africanas, né? E principalmente da filosofia Yorubá e Banto. Os Yorubás, ele tem um conceito chamado Iepele-Ifá, que é o Iopele, que significa o caráter irrepreensível. Então eu acho que esse é o cerne para uma relação pessoal, o seu caráter irrepreensível, que você não precise ser repreendido pelas coisas, tentar agir da melhor forma, né? Eu acho que em todas as relações isso vale. Eu acho que a profissão ela te ajuda para ter um certo network em algumas coisas e isso é válido, né? Mas você não pode trabalhar só sobre isso, né? O seu caráter tem que falar por você. E no caso da escrita, a sua escrita tem que falar por você. Então, eu te fiz essa pergunta, ela não poderia ficar de fora, principalmente
da sua formação, né, primeiramente. E assim, a gente sabe, né, que, por exemplo, nós temos aí inúmeros poetas e escritores que tiveram a sua formação nessa área, né, advocacia, Sim, direito, enfim, que são áreas que realmente é onde se aprende, digamos, praticamente todas as ciências, né? A gente pode dizer dessa forma, né? História, geografia, enfim. E assim, eu faço esse tipo de questionamento para que, de repente, no caso, você que tem toda essa formação, toda essa bagagem de conhecimento, de alguma forma possa, digamos, interferir no sentido de melhora para aspectos sociais, entendeu? É por isso que eu faço esses questionamentos, não só para você, mas a todos os meus convidados. sim. Que eu acho que, lógico, as pessoas não têm obrigação de fazer isso, mas de alguma maneira elas devem, pelo menos, tentar, né, modificar um pouco esse cenário que a gente sabe que a nível de Brasil não é nada legal, né, em todos os sentidos, né, educação, cultura, enfim. Né? Por isso que eu gosto de questionar esse tipo, né, fazer esse tipo de abordagem com os meus convidados. E com você, obviamente, não poderia ser diferente. Mas para mim, a minha formação como advogado é, não serve para essa coisa. Minha formação como ativista cultural me ajuda nisso, né? O Biqueira Literária, por exemplo, que teve suas edições, a gente deu oportunidade para diversos slammers aparecerem que depois desbancaram na carreira musical ou desbancaram em outras áreas, né, da escrita. Tem um exemplo do João, que é do narcoliricista lá de Teresina, né? Acabou lançando um projeto dele de rap, foi o nosso premiado do Biqueira da terceira edição, se eu não me engano. O nome já é um nome justamente intencional. As pessoas perguntam por que biqueira literária? A gente tem aquela ideia ruim, né? E que faz sentido da biqueira de drogas, mas é uma Tem uma interpretação, no mínimo, chula. chula. E aí, o que é que a gente faz? A gente traz essa palavra que está no cotidiano da população periférica e insere ele com a literatura. Então, a ideia de onde se vende drogas, a ideia da venda de poesias, a venda Entendi. biqueira literária, né? E aí, com isso, a gente conseguiu atrair muitos jovens da periferia de Parnaíba, do bairro Piauí, do bairro São José, até das periferias de Teresina, que tiveram a oportunidade de se expressar onde eles não tinham voz, onde eles não eram vistos como poetas. Eles só tinham que seguir uma regra. 3 minutos, que é a regra do slam. O slam, eu não expliquei, né? Ele é, como eu falei no começo, é uma competição, são regras básicas. Ele tem 3 minutos para recitar, sem acompanhamento musical, sem acompanhamento estético, ou seja, ele não pode usar figurino. Microfone e gogó, são selecionados 3 jurados da plateia ou 5 jurados, e eles têm que dar a nota de 0 a 10. As maiores notas vão selecionando até fechar a chave, e no final tem a final. Essa é a desculpa da competição, como eu falei, para você escutar o outro. E a partir daí, muita gente foi se revelando, né? A Bebel, que é lá de Teresina também. A gente teve muita gente de Teresina, como eu falei, que veio para competir aqui, né? Porque não tinha slam. Que Você não imagina, existia. não existia slam no Piauí. E muita gente já conhecia a cultura slammer. A cultura slammer chegou no Brasil em 2008 com a Roberta Silodalva, que fez o Zap, né? Maiores do Mundo lá em São Paulo, que foi o primeiro slam. E quando eu tive contato com ela, depois a gente começou a trocar e-mail, que eu queria montar o slam aqui, eu percebi que o entorno existia muita gente interessada nessa cultura, né? E então eu vejo que esse lado de como melhorar o slam foi trazer essa voz para quem não tinha voz. Entendi. Você, E você de cara já observou que tinha uma demanda ali imensa para poder estar mergulhando nesse universo, né, desse tipo de produção, né? porque tipo é uma produção muito livre. Sabe aquela coisa do não se encaixar em caixinhas? Eu posso recitar um poema totalmente erudito no slam. Eu posso recitar um poema mais parecido com rap. Eu posso citar um poema de 2 palavras. Eu posso citar qualquer poema. Eu tenho até 3 minutos para recitar Poxa, isso é de no qualquer mínimo jeito. interessante, né? Porque você tem liberdade, digamos, quase que 100%, né? O slam é A isso, começar pelo entendeu? visual, você pode chegar lá de chinela e, Pode. né? Não depende da sua formação, do seu gênero, né? Nada. Você Isso vai deve ser ser, respeitado. eu adoro esses Você vai ter movimentos. 3 minutos para recitar.
vai receber nota de 0 a 10 dos jurados que estão lá. Se você entrar, pula para a próxima etapa. Senão, você vai ficar para escutar outra pessoa e roda na próxima competição. Não tem problema. Como eu falei, o slam é só uma desculpa para você escutar o outro, para você ver o que o outro tem para trazer, para te afetar. E quando você vê, você está no palco ali, eu sempre trabalhei muito como mestre de cerimônias, né? Que é o que eu gosto de fazer no slam. Assim como na figura hip hop tem o MC, né? Uhum. No, Que é o seu no, maior representante, digamos assim, né? e lá no slam tem o MC também, que é o mestre de cerimônia, que é o cara que abre, que é o cara que anima a plateia, que é o cara que recita nos intervalos, que é o cara que interage com as pessoas, né? E eu gosto muito dessa função, porque quando eu tô ali no palco, eu sinto o nervosismo do competidor, eu sinto a extasia da plateia em ver aquela emoção da poesia, né? E tudo como um observador, como eu falei, hoje minha poesia é muito observadora, né? Então, eu tento trazer essa observação até no slam, quando eu estou sendo mestre de cerimônia, para absorver o que aquilo ali pode trazer para mim, sabe? Poxa, legal. Eu confesso para ti que eu não conhecia, tá? Nas nossas conversas offline, quando eu estava ali lhe fazendo o convite para fazermos a quinta edição do Literando, eu confesso que não conhecia esse gênero aí, né? Digamos assim, né? Esse tipo de poetar e tal, de competição, porque a grosso modo é uma espécie de, né, combate, Competição, é. competição, né? Combate de poesias e poetas Sim. e tal. E para quem não sabe, pessoal, ele foi o pioneiro dessa abordagem, aí, digamos assim, aqui em Parnaíba, E coisa no que eu também, Piauí, né? em Piauí, a nível de estadual aí. Maravilha. Inclusive, fiquei muito curioso nas nossas conversas offline aqui agora, nós estamos falando abertamente para o mundo, né, dos seus dotes aí, né, de audiovisual, de produção. Nada. Ele vai além da poesia, além da formação de advogado, de direito, enfim. Eu acho que isso que é tudo maravilhoso, né? Você ser o mais expansivo possível, É porque, digamos assim, né? assim, a vida me deu. Aí é coisa da vida pessoal, né? Me deu oportunidades e eu também tive que correr atrás de oportunidades, né? Na época, eu estava começando o curso de Direito e queria ter uma grana, surgiu a oportunidade de estágio numa TV local e ali eu comecei a absorver aquilo daquela TV local e gostar, né, das edições, fui pro cameraman, trabalhei com edição de áudios, corte de câmera no jornal e tudo. Depois a vida me levou para outros lugares, mas já fui motoboy, já também já trabalhei com edição de exposições no Sesc, né, na parte de audiovisual, na parte de curadoria visual. Já trabalhei como mediador de exposições, né, fica explicando as exposições, que me ajudou muito na minha formação cultural, uma coisa que eu agradeço muito ao Sesc, né. Eu trabalhei muito nos projetos do Sesc, e lá tem uma formação continuada muito grande, né? A gente teve curso aqui em Parnaíba que teve de cinema, de audiovisual, de produção literária, diversos cursos que foram promovidos por lá, né? O SESC é tudo de bom, na verdade. E como você falou lá atrás, eu acho que o ideal é que existam, né, outros, digamos, outros mecanismos, outros espaços para que a arte, né, todas elas possam estar sendo produzidas, possam estar sendo encontrando pessoas para produzirem essa arte, né, seja qual for ela, né? Inclusive tem alguns escritores das quais eu tenho me aproximado recentemente que eles falam muito sobre isso, da importância disso, entendeu? Só que assim, muitas coisas a gente não consegue fazer sozinho, né? Isso é uma grande Sim. realidade. Mas o nosso papel aqui também é levar as pessoas, né? Inclusive você aí que se sente meio que, sei lá, marginalizado, não sei, acho que esse termo é muito pesado. Mas Digamos, desestimulado desestimulado, pronto, é um termo pela mais adequado. sociedade. Que você se aproxime das pessoas que estão produzindo arte. Parnaíba está muito movimentada nesse sentido, né? Sim. A gente já citou aqui muitos exemplos aqui, né, no decorrer da nossa conversa. O SESC, obviamente, é uma grande referência, né? E o melhor de tudo, esse trabalho, como você bem usou o termo, ele é contínuo, ele não para, né? Eu mesmo já passei por lá, entendeu?
E assim, uma casa que está realmente de portas abertas, né? Você chega lá, você tem um conteúdo legal, eles vão lá lhe dar né, um fomento, um suporte, né? Então, você que está aí, né? Por favor, saia né, da intoca aí, digamos assim, se aproxime das pessoas que estão produzindo, porque é um momento mais do que propício, essa que é a grande realidade. Com certeza. E, e aquela questão de você botar a cara a tapa, É, sabe? Você tem que enfrentar, às vezes, as dificuldades e ver o que vai acontecer, assim. Eu nunca pensei que, por exemplo, ia fazer o Meia Taça de Cinzas 10 anos depois, né? Eu tive uma conversa com uma amiga minha, Steph Arash, que é uma grande produtora daqui, e, e eu, já ainda no Sesc, né, na época eu estava produzindo, era a exposição do esposo dela, do Catatal, né? Eles me chamaram para fazer um, um trabalho lá, né? A curadoria da exposição é dela, as fotos são do Catatal, e eles me chamaram para a produção. E a gente trocando uma ideia na época, e ela falou, por que tu não lança num formato menor, meio revistinha e tal? E aquilo ficou martelando na minha cabeça, né? Quando, olha que essa ideia vai dar certo, aí né? quando foi 2021, o livro completou 10 anos. Aí, na época, eu pensando sempre na multilinguagem, né? Eu acho que hoje a gente não pode trabalhar só com uma linguagem. A gente tem que trazer diversas linguagens, né? Mas a minha linguagem é poesia. E para quem tem curiosidade de ver o livro original, né? Ele é disponível no site do Sesc Piauí, né? Para download gratuito. A versão primeira, não essa. Essa aqui Tá, é permita-me lhe especial. interromper, porque você já se adiantou, nós vamos falar agora dessa obra que você está prestes a lançar, né? Hum. Inclusive nessa casa que eu já falei aqui momentos atrás, que é o Meia Taça de Cinzas. Eu me arriscaria em dizer que é uma leitura, no mínimo, intrigante e introspectiva, Sim. né? Pelas nossas conversas aí offline aí nos bastidores, né, digamos assim. Então é isso aqui, Alceu Neto estará lançando, melhor dizendo, dia 20 de setembro, nesta casa, na sede do OAB Parnaíba, essa obra aqui, como eu costumo dizer, lindíssima de estética e conteúdo. Nós vamos falar dela agora. Meia Taça de Cinzas é um livro da qual você, né, fez lá em 2011, né, lançou virtualmente, e agora chegou o momento mais do que adequado de você lançar fisicamente. Me diga aí as suas impressões sobre essa obra, aonde você quer chegar com ela, enfim. É, vamos. Vai tudo começar com aquela história que eu falei, da Esther. Quando ela falou nesse negócio, eu fiquei matutando. E na época eu queria trazer a multilinguagem, né? E comecei a pensar em quem eu poderia chamar para contribuir, né? Em 2016 eu conheci o Frank Cunha, que é um grande artista, grafiteiro, tatuador, parnaibano. E eu pensei em alguém que poderia entender a estética que eu queria trazer, né? E eu comecei a pensar, né, nessa estética e conversei com o Frank, e a gente começou a trocar uma ideia e eu falei, Frank, seja livre para criar da forma que você entendeu o livro. Eu não quero trazer as minhas impressões, porque eu vou trazer daqui a pouco o que o livro representa e as estéticas dele, né? Mas eu queria que o Franco criasse a própria estética para o livro. E ele, como um bom artista, deu a cara dele para o livro e o livro ficou incrível. Quando eu vi as primeiras artes, eu fiquei, nossa, não era nada do que eu imaginava, ficou perfeito. É isso. E depois disso eu me animei muito, eu tive a prazer de ter a Tremembé me ajudando nisso, né? A Tremembé facilitou para que a gente pudesse trazer essa obra para o mundo físico agora, né? E eu decidi fazer como uma espécie de marco, porque foi desse livro que tudo começou. Então esse marco completa 10 anos, completou 10 anos em 2021 e não tive oportunidade na época por causa da pandemia, por tudo mais, mas agora em 2022, ele já com seus 10 aninhos, vai ter a oportunidade de vir ao mundo com uma estética nova, né?
com uma roupagem nova. Como eu falei, a edição, a original, né, ela só tem 3 imagens: a capa, a imagem do prólogo e a imagem das cinzas, que são as duas partes do livro, prólogo e cinzas. São imagens que eu fiz mesmo ainda, alguns no rabisco, outros no pente, e adaptei. Essas aí são todas imagens do Frank Cunha. Toda poesia tem uma imagem, tem poesias que tem mais de uma imagem. A frase final era do... Vou até aproveitar aqui e Pode mostrar. mostrar. Eu costumo fazer isso para que as pessoas aí, os internautas, tenham uma noção. Pode continuar falando, Silmar. Vai lá, enquanto eu vou mostrando aqui. Era um livro que tinha um final lá na capa de trás. Era uma frase do Augusto dos Anjos, e a capa de trás a gente mudou para uma frase do Carlos Drummond de Andrade, né? Essa aqui, só interrompendo, é no mínimo surrealista, né? O Eu adoro isso aqui. O Frank, ele trabalha com surrealismo e com impressionismo. A gente tem até um post no meu Instagram, quem quiser seguir, é Alcimar Neto. A gente trata um pouco da trajetória do livro lá, né? Então, o Frank conseguiu fazer esse trabalho belíssimo de fazer uma releitura do livro. E na época ele tem ainda, né, a apresentação do livro feita por uma poetisa maranhense, que também é advogada, Laina Alves. E agora tem um prefácio do Cláudio Arline, né? Cláudio me honrou com esse prefácio, que eu gosto muito. E ele ganhou uma roupagem nova, né? Era um livro que não mudou nenhuma palavra, mas mudou o significado dele. O Meia Taça de Cinzas são 22 poemas, né? Contam a história do poeta narrador e suas inquietações. Ela começa com um epígrafe do Nietzsche, que é pelas próprias virtudes que se é bem castigado. Depois disso, a gente entra com a apresentação e o prefácio. Depois do prefácio tem um sumário, e depois do sumário tem a ideia desse poeta narrador para chegar nas inquietações dele, né? Que é introverter-se, abespinhar-se. Intransponível verdade alheia ao poeta, que em versificação inspirada vaticinar sua rispidez. Ou seja, o ato de olhar para dentro de si incomoda aquele narrador, e ele começa a colocar para fora aquela rispidez dele. Então, essa rispidez, toda essa inquietação, são os poemas que levam ao prólogo. O prólogo é composto por esses poemas, e todas essas inquietações são destruídas no poema Galáxias, que é o que eu fiz para aquele meu amigo poeta. Depois disso, elas são queimadas pelo poema Fogo, e ao final se chega às 3 conclusões na parte das cinzas. E aí vou deixar para que vocês leiam e tirem suas próprias conclusões. Então a gente pode dizer que o livro ele tem meio que uma sequência lógica, né? Digamos assim, né? Um começo, meio e um fim. Interessante. E a editora Tremembé, se não me engano, é do amigo Alexandre, né? Sim, grande Alexandre, um abraço. Interagindo agora há pouco. Me permita lhe interromper rapidamente, eu vou pedir que a sua esposa, que está ali sentadinha, por gentileza, nos dê um feedback aí das pessoas que porventura nos estejam acompanhando, se há mais algum comentário novo, enfim. Natália, né? Sim. Ah, maravilha. Nos informe, por favor, quantas pessoas estão aí ao vivo nos assistindo? Certo. Pessoal, muitíssimo obrigado aí às pessoas que estão aqui nos acompanhando ao vivo, tá? É importante que vocês, além de assistirem, lógico, né, como eu já falei aqui, que interajam, comentem, enfim. E para aqueles que de fato não, né, porventura não puderem assistir ao vivo, o Instagram vai deixar disponível aí eternamente, digamos assim, para que vocês possam assistir na íntegra posteriormente. Então é isso. Minha Taça de Cinzas vai ser lançado dia 20, já falei outras vezes aqui durante a live. Me fale aí sua expectativa para esse lançamento, que inclusive vai ser nesta casa da qual nós estamos hoje, a OAB. As melhores expectativas do mundo. Eu estou muito feliz com a realização desse projeto, né? Essas semanas são realizações de projetos, tanto profissionais e pessoais, muito importantes para mim. É uma semana de muita felicidade.
Agradeço demais ao Rômulo Santos por ter aberto a Casa do Advogado, né, a Casa da Cidadania, para que esse lançamento. Agradeço a Nayara, mais uma vez, que é a nossa conselheira que fez essa ponte. Eu acho importantíssimo os advogados serem vistos para além da sua profissão, como humanos. A OAB teve essa sensibilidade nessa gestão de fazer a corrida dos advogados, vai ter um lançamento de um livro do advogado. Enfim, que a gente possa utilizar essa casa, que também é nossa casa, né? Agradeço demais à Tremembé por ter proporcionado isso, ao Frank por ter acreditado nesse projeto, ao Ítalo Furtado por ter me ajudado em divulgações, em conteúdos, ao Fenelon Lima, que é um grande artista que fez uma das artes que a gente tem, não do livro, mas de divulgação. Agradeço também ao Calixto, que fez o ensaio do livro, né? A gente fez um ensaio fotográfico inspirado na temática de Sandman, né? Nessa coisa da poeira, né? Porque o livro também trata os conceitos de supernova. Não sei se vocês todos devem conhecer a história que as estrelas são feitas de poeira e as supernovas são as explosões, né? Que renovam o espaço. E que a maioria das luzes dos espaços que a gente vê só são cinzas, né? E é interessante a gente estar observando essas manifestações do cosmos, né? Porque elas têm ligação direta, inclusive com nossa formação, com a nossa própria vida, né? Se as pessoas Sim. atentarem bem para isso aí, né? Tem gente que acha que isso é loucura, né? Mas isso é uma coisa absolutamente normal e verdadeira, né? As pessoas têm que parar um pouquinho mais para sair dessa coisa mecânica do dia a dia e começar a observar os astros, começar pelos astros, né? De uma forma geral, né? Olhar o céu, observar. O ser humano, inclusive, está precisando muito disso aí, demais. Meu caro Alcimar Neto, nós já estamos já quase chegando no final dessa nossa live de hoje, a quinta edição. A Natália tem algo para nos dizer. Por favor, Natália, pode falar aí. Sebo Livraria Filosofando está pedindo para pautar, para a gente mostrar todos os vídeos, os livros. Ah, tá. Certamente não. Não esqueceria desse detalhe. Esses livros aqui, inclusive, tá, Selma, antes de passar a palavra novamente, eu trouxe inclusive alguns aqui que nós iremos sorteá-los. Inclusive o meu amigo Vlad aí da Sebo e Livraria Filosofando, né? Ele inclusive cedeu um livro aqui do Jorge da Silva, Itinerário Carne e Osso, que me parece que é poesia e conto, aqui as duas modalidades juntas aqui num livro só. E outro livro também que foi cedido para o programa Literano do J. Cunha, Incertezas Poéticas, que também estarei daqui a pouco sorteando. E mais essas duas obras belíssimas aqui, né, que são Poemas entre Gerações e Crônicas entre Gerações, né? Que tem vários nomes aqui, grandes nomes da nossa arte, né? Da escrita, da poesia. Né? Nós temos aqui como organizadores o Cláudio e o José Luiz Carvalho. E tem mais esse outro que foi lançado recentemente, que você deve saber, que foi em Floriano, o lançamento dele, né? Ele já havia sido produzido há alguns meses e o lançamento ocorreu agora, sei lá, semana passada na cidade de Floriano, que é um livro belíssimo também, uma coletânea Piauí em Letras, tá? Nós estaremos já já sorteando esses aqui, são 4, 5 e o meu amigo convidado de hoje, o Alcimar, inclusive vai ceder, esse aqui também vai fazer parte do sorteio de hoje, minha taça de cinzas. Inclusive, eu vou pedir o seu auxílio para a gente fazer o sorteio de todas essas obras maravilhosas, incluindo a sua, que você vai estar lançando dia 20 de setembro aqui na OAB Parnaíba. Meu querido, se defina com uma palavra. Com uma palavra, moyo. Molhou? Moyo é uma palavra da cultura Yorubá, Yorubá não, perdão, da cultura Banto, que significa a transmissão do axé através de uma observação, através de absorver a cultura do outro. Costumo dizer que se a cultura Banto tivesse dominado a cultura grega, eles adoravam Zeus. Se eles tivessem dominado ou tivessem convivido com a cultura nórdica, eles tinham adorado Thor. É justamente isso, eles absorvem a cultura do outro e transformam na sua própria cultura.
Maravilha. Então a gente pode dizer que é uma quebra de bloqueio, né? De preconceito, é uma forma também de respeito, né? É um Né? respeito A à outros cultura do deuses, a outro outras culturas, né? é uma forma de absorver o que é bom de você para mim. Resumidamente isso. Maravilha. Eu queria fazer só, se você me permitir, Fique à o vontade. adendo final, né? Agradecer a todas as pessoas que eu agradeci, a Nayara, o Rômulo, o presidente, Fenelon, a editora Tremembé, na pessoa do Alexandre e da Amanda. Convidar todos para o dia 20, às 19 horas, aqui nessa casa. A gente vai ter um show pocket do Daniel Felipe. A gente vai ter sorteios de brinde também. A gente tem não só o livro, mas a gente tem camisa do livro, a gente vai ter caneca do livro. A gente vai ter sorteio desses brindes. A entrada é gratuita. A gente só vai ter uma lista de frequência para que a gente pudesse controlar as pessoas para fazer o sorteio. Eu quero que todos sintam-se convidados e gostaria de encerrar minha fala com um poema do livro. Deve. Programa literário sem declamação não existe. Ossos do ócio. Antropomorfo em busca de sentido, a pé e sempre indo. Jornada sem hora exata. O eu, o prólogo do nada. Ausência de passado, o que se foi, presente. Teoria inventiva de um futuro ausente. Inexistência da realidade existente. Acabado. Não há virtudes que se procura em retóricas planas, simplesmente ossos de um mero ócio. Muito obrigado. Maravilha, poema lindíssimo. Eu, inclusive, quando eu estiver com o meu exemplar, eu irei ler na íntegra, tá? Inclusive, depois que eu comecei a fazer essas lives, eu já recebi vários presentes, e aí eu vou ter que me virar nos 30 para poder ler tanta coisa. Mas o bom de tudo é que depois que eu voltei para a arte, né, a gente já teve essa conversa offline, né, antes da gente se encerrar aqui, eu vou ter a oportunidade assim, ver um pouco de tudo, né? Sim. Música, literatura, enfim, isso aqui é o melhor de tudo. E eu queria pedir para que vocês aí, por favor, sigam-me lá no Instagram, tá aí o meu endereço, instagram.com/conros. É um nomezinho estranho, mas é um dos meus heterônimos, tá? A gente já está chegando ao final e eu vou pedir ao seu Mar que me auxilie aqui de que forma nós iremos fazer esse sorteio dessas obras belíssimas dessa noite. Eu estive pensando em fazer o seguinte, Alcemar, o que você acha? Nós aí escolhermos, sei lá, 2 aniversariantes desse mês, enfim, Pode ser, quem pode ser estiver assim? ainda na live, 2 aniversariantes do mês. Então é isso, o sorteio vai funcionar desta forma, tá? 2 aniversariantes deste mês, vocês vão entrar em contato comigo aí no direct, já já vou consultar as meninas ali para saber como é que tá a interação, tá? 2 aniversariantes desse mês, até o que? Mês 30 esse, até 30, 31? Eu acredito que seja. Né? Então, e aí vocês vão me contactar lá no direct, e aí cada um de vocês vão receber 3 obras dessas aqui que estão em minhas mãos, tá? Meninas, por gentileza, por favor, nos dê aí o último feedback. Quem falou, quem escreveu, quem curtiu. Editor, né, de Alcemar, também, coisas, poesias dele, e sozinho só. Maravilha. Então é isso, pessoal. Nós estamos realmente chegando ao final da live de hoje, a 5ª edição do programa Literando. Aguarde novidades, tá? Em breve eu estarei anunciando a live com os novos convidados, que a lista é enorme, vocês não fazem ideia. E mais uma vez agradecer aqui a simpatia do meu amigo Alciomar Neto, simpático, inteligente, sensato, enfim, muitos atributos, né? Então é isso, né? Reforçando aí, dia 20, desculpa, aqui na OAB, lançamento dessa obra lindíssima aqui, Meia Taça de Cinzas. Meu caro Alciomar, suas considerações finais para que de fato a gente possa dar tchau aí para a galera. Eu não vou me estender muito, né? Agradecer a grande figura do Paulo pelo convite, grande músico, escritor, artista plástico, né? O cara que fez parte da lenda musical de Parnaíba.
anos 90, os anos 2000, tocou em quase todas as bandas que a gente já conhece aqui, grande guitarrista. Agradecer mais uma vez a Nayara, o Rômulo, agradecer a essa casa por nos ter cedido o espaço e espero todos vocês aqui dia 20 às 19 horas. A gente vai ter show, mais uma vez, Daniel Felipe. Vamos ter sorteios de brinde. Vai ser um lançamento bem informal, bem tranquilo. Espero que todos se sintam convidados e abraçados. Entrada gratuita e espero ver vocês lá. Maravilha. Mais uma vez, obrigado ao seu Mar, obrigado a Romulo Santos, Nayara, Natália, que estão aqui conosco, aqui dando aquele apoio, aquele suporte. Quer falar alguma coisa? Pode falar. Não? Ah, tá. Então, vou aproveitar que o ensejo, vou presentear aqui ao vivaço para o meu amigo Alcemar Neto, esse adesivo do meu projeto Música Eletrônica, tá? Você que não conhece, procure em todas as plataformas, tá? Black Beard Project. Esse projeto foi lançado em 2021, estou aproveitando para falar aqui um pouco dele, né? Eu sei que o contexto é outro, né? Mas a música, a literatura andam de mãos dadas juntas sempre. Então eu não vou perder essa oportunidade de estar aqui divulgando também esse meu projeto. Foi lançado em 2021. Você que não conhece, vá lá nas plataformas, aquela que você achar mais adequada, tiver o app instalado no seu celular, está aqui, Black Bill Project. Esse adesivozinho é seu, meu querido, faça bom uso dele. Muito obrigado. Valeu, meu Então querido. é isso, pessoal. Tchau, tchau, boa noite. Muitíssimo obrigado você que esteve conosco aí, nos acompanhando ao vivo. Agradecer as meninas ali que estão ali dando esse suporte, essa assistência, tá? E ela já nos deixou informados aí acerca dos últimos feedbacks, né? Dos últimos likes, enfim, é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite a todos.